Paz do Senhor, queridos, quem vos fala é a irmã Rosemi Alves, e eu vou então compartilhar com os irmãos alguns trabalhos da minha filha Fê Castilho. Ela fez um estudo baseado em Colossenses 1, 21 a 29, com um grupo das irmãs, e nós queremos que os irmãos serão abençoados através desse estudo. Um abraço a todos. Então no versículo 21 ele vai dizer: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aqui Paulo está dizendo, está apresentando um problema para nós, que nós não estamos só cegos, só separados de Deus por causa do pecado, mas nós também estamos em ato de rebelião contra Deus. Na nossa mente, no nosso entendimento, nós praticamos coisas que vão contra o que Deus quer. Existe aí uma culpa, né? Nós estamos separados e permanecemos em rebelião. Não é apenas distante, mas nós promovemos atos de que mostram que nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. É isso que Paulo está dando aqui um problema no versículo 21. E aí no versículo 22 ele vai dizer que: mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então aí Paulo no versículo 21 apresenta um problema, né, que é o pecado, separação e a rebeldia. E no versículo 22 ele vai dizer: mas agora vocês não vivem mais nisso. Vocês podem deixar essas práticas, porque ele, mediante o sacrifício de Cristo, já libertou vocês desse pecado. Não só purificou vocês, como também resgatou vocês dessa vida. Ou seja, quando a gente fala de reconciliação, o Hernandes vai deixar bem claro que a evidência da reconciliação é a santificação. E aí ele vai dizer no versículo 23 assim, ó: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês já ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho ao qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele apresentou o problema no versículo 21, a solução no versículo 22 e como se manter nessa solução no versículo 23. E o que ele está querendo dizer aqui? Que quando a gente está reconciliado, a evidência, como eu disse, da reconciliação é a santificação. E santificação significa o quê? Estar separado, alguém que não tem mais mancha, nem mácula, nem acusação, alguém que se separou para Deus, alguém que está constantemente puro ou sendo purificado, alguém que está santificado. Então, assim, não que a gente tenha licença para pecar, mas pelo contrário, a evidência de que a gente já está reconciliado com Deus é que mesmo que a carne nos promova aquelas vontades de continuar no pecado, existe uma voz que diz: não, eu não deveria fazer isso. E a gente às vezes não identifica essa voz como o Espírito Santo, a gente acha que não, eu já tô pecando. Cara, a gente já está entrando no ato do pecado porque a gente está querendo fazer aquilo. Mas quando aquele pensamento vem em nós e diz: nossa, não, presta atenção aí, dá aquele alerta, é o Espírito Santo já operando em nós o começo do que vai fazer com que a gente não entre naquilo, né? E aí o que a gente tem que fazer a partir desse sentimento? Senhor, olha o que está acontecendo aqui, eu não quero fazer isso de errado, né? Eu sinto essa vontade, eu sinto esse desejo, mas não é o que eu sei que tu quer pra mim, não é o certo, então muda isso em mim. E aos poucos a gente vai ficando cada vez mais maduro, a gente vai conseguindo entender mais qual é a vontade de Deus e vai ficando mais fácil de vencer esse pecado. Não que ele não apareça, não que o desejo suma milagrosamente. O que Paulo está dizendo aqui é que vocês têm que conhecer o evangelho que vocês aprenderam, que vocês foram ensinados, que vocês receberam. Conhecendo ele, você tem que pôr ele em prática e permanecer nele para que as coisas se concretizem. Esse evangelho que foi anunciado a todos debaixo do céu. Não existe mais mistério e nem segredo. Vocês vão ver por que isso é importante, tá? Aí Paulo vai dizer: desse evangelho eu sou ministro, ou seja, é desse evangelho que eu e essas pessoas que, como o pastor de vocês, Epáfras, tem autoridade e vem ensinando a vocês. Não o evangelho, né? Ele tá querendo dizer, não aquele evangelho que estão ouvindo ou aquelas religiões que estão ouvindo por aí. Esse é o evangelho correto. Esse é o evangelho ao qual eu ministro a vocês, ao qual eu falo, ao qual eu ensinei e foi ensinado a vocês. Fiquem nele, foquem. E aí no versículo 24, eles vão separar já daí uma perícope, né? Um período de alguns parágrafos que contam um conceito, uma história, ou uma ação, enfim. Ele vai começar e já vai dar um nome assim sobre o trabalho de Paulo pela igreja. E essa parte é muito interessante, porque diz assim, ó, no versículo 24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Aí ele vai dizer o quê? Quando o Hernandes vai falar daqui, e quando a gente vai ler nas outras versões, gente, não existe maneira... Eu quando eu comecei a aprender sobre hermenêutica, eu entendi que a forma mais fácil para todos nós que conseguimos entender a Bíblia em casa mesmo, claro que a gente tem a ajuda do pastor, das meninas aqui, mas quando a gente quer aprender e ler em casa, é ler várias versões que a gente sabe que são boas. Então essa é a NVI, mas leiam na NVT, leiam na NAA, que essa parte fica bem
bem clara e ouçam ela na mensagem. Vocês vão ver que juntando as três, elas têm uma consonância no que é dito e vocês entendem com mais clareza. Porque em algumas versões aqui ficam algumas palavras diferentes e a gente pode entender que Paulo tá falando que, olha pessoal, eu fico feliz por eu estar passando por isso e não vocês. Por eu estar completando na minha própria carne aquilo que o corpo de Cristo há de sofrer. E quando a gente vai ver aqui o sofrimento, muitos pregadores dizem assim, não, mas aqui é o sofrimento, a continuação do sofrimento de Cristo. Tá falando do sacrifício na cruz. Gente, o sacrifício na cruz, o sacrifício expiatório, aquele que nos livrou do pecado, esse é só Jesus. Foi ele que passou por isso e nós não temos parte nisso. Ele nos libertou e já está concluído. O sofrimento que Paulo está falando aqui, Hernandes vai dizer que é o sofrimento, aquele sofrimento que Cristo sofreu por levar a mensagem, o evangelho, por falar já da mensagem, por pregar já aquela perseguição por ser quem ele era, que nem a gente vê ali no Novo Testamento, os relatos da perseguição só pelo fato de a mensagem que era trazida por Jesus, quem ele era. Essa é a cruz que a gente vai carregar vivendo uma vida cristã, né? A gente vai carregar as marcas e vai ser perseguido. O Hernandes diz assim, ó, se o mestre foi perseguido, muito mais os servos vão ser perseguidos. Nós não somos maiores que o nosso mestre, nós somos servos e sim, nós seremos perseguidos. E ele diz, a igreja não é mais fiel porque é perseguida, mas ela vai ser mais perseguida quando ela for mais fiel. E só mostra quem de fato são os verdadeiros cristãos. Enquanto a gente estiver em conformidade com o mundo, a gente não vai ser perseguido. O que o mundo vai fazer é tentar nos moldar para ele. Paulo também vai tratar disso em outras cartas. Não vamos nos amoldar ao mundo. Não fazer com que fique bom e fácil para qualquer um, mas que fique exatamente como Deus quer que fique, que as coisas sejam ditas, os conceitos e tudo seja como tem que ser. Então Paulo está dizendo aqui, eu fico feliz porque nessa hora as aflições do corpo de Cristo estão sendo completadas, que seriam completadas na igreja, estão sendo completadas na igreja, mas através de mim nesse momento. Claro que em outros momentos outras pessoas sofreriam e tinham gente sofrendo com ele, mas ele quer dizer, ainda bem que vocês não estão passando por isso ainda bem que sou eu. Fico feliz por poder ter o privilégio e a honra de sofrer por vocês, de estar nessa posição para que vocês recebam aquilo que Deus quer que vocês recebam dele. E aí no versículo 25 ele vai dizer, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que foi agora manifestado a seus santos. Então Paulo vai tratar aqui da responsabilidade e aí quando o Hernandes vai falar desse assunto, ele vai falar sobre a mordomia e de como isso é interessante. Como o mordomo ele não tem que prover o alimento, o mordomo ele não tem que suprir as necessidades da casa, o mordomo ele tem que distribuir a providência que o seu senhor já deu. E ele não serve somente ao seu senhor, o mordomo ele serve aos servos, porque ele também cuida para que os servos façam o trabalho, cuida para que eles consigam também ter a hora do descanso, para que eles se alimentem, para que aquela provisão que o senhor deixou seja distribuída por igual, por completo, para que todos fiquem nutridos, saciados, para que a casa fique limpa, para que as coisas fiquem arrumadas. Então ele administra, ele gere. Então quando a gente olha o ministério ou outras funções assim mesmo na sociedade, a gente imagina que um cargo de autoridade é de status, de poder, de alguma glória humana. E Paulo aqui está dizendo que não, né? Ele é servo de Deus, mas ele veio servir a nós também. Ele veio nos ajudar. E isso é motivo de honra para ele e de alegria. E o desejo dele é que nós também estejamos preparados para glorificar e manifestar a glória de Deus, sendo o corpo de Cristo de fato na vida. Uma vez que santificados, nossa vida mudou e nós estamos assim, uma vez que reconciliados, nós temos a evidência da santificação e as pessoas podem ver em nós como Cristo é. Elas podem ver em nós a glória de Deus e aquilo que Deus faz por nós. Daí a gente vai ver que no versículo 26 ele vai falar de um mistério. Ele vai dizer, né, eu vou repetir para vocês, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. Ele está falando de um mistério, isso é uma coisa também que muita gente às vezes não explica, é muito vago. Esse mistério que Paulo está falando aqui é um mistério que por gerações, ele está se referindo aí ao Antigo Testamento, ficou oculto, não se sabia por completo como seria, mas Deus revelava isso desde Gênesis, quando dizia que através do fruto, através daquela família, muitas nações da terra seriam abençoadas, ou seja, não serão só vocês judeus. Os judeus não entenderam que eles vieram como sacerdotes trazendo aquela mensagem para que o mundo fosse salvo. E o que Paulo está dizendo ali, que
Essa mensagem está para todos, todos vão ouvir ela, todos vão ficar sabendo dela. E Deus vai salvar e vai separar um povo agora, o seu corpo, não são só mais os judeus, não são só mais aquela seleção de pessoas ali. Agora, todos vão saber quem Jesus é e qual a sua obra, esse é o mistério. Jesus e a sua obra, através dos santos, da sua igreja, aqueles a qual o Espírito Santo já manifestou e revelou, né, para eles qual é a obra salvadora de Cristo e, portanto, a sua obra os alcançou. O mundo todo vai ouvir e vai saber quem Deus é, qual a sua obra e o que Ele fez por todos nós. Não existe um mistério, não tem nada escondido, não são só um grupo privilegiado de pessoas que sabem qual é a obra de Cristo. Agora sim, somente os santos têm essa revelação por completo, somente eles que são salvos, mas todo mundo sabe que existe uma obra, todos eles vão ouvir falar, e Deus se derramou para todas as nações. É isso que Paulo quer dizer, e aí ele está combatendo uma das heresias que a gente já comentou no primeiro encontro, que era de preparar um grupo seleto de pessoas que recebiam informações de seres espirituais, uma coisa mística, onde eles conseguiam desvendar mistérios da vida e da morte. E Paulo está dizendo, não, esse mistério foi revelado, todos sabem, Deus quis revelar, Deus quis se mostrar e revelou para todos eles através de quem? Dos seus santos, da sua igreja. E aí no versículo 27, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, porque eu acho que ficou bem mais interessante aqui. A tradução é assim, ó: e a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então a gente vai ver ali no versículo 27, ele falando desse presente maravilhoso que nós recebemos e de como Deus fez com que as pessoas vissem através de nós a esperança da glória de Deus. Então, de fato, existia um mistério, né? O versículo 27 vai dizer, gente, vocês receberam um presente, vocês receberam o entendimento por completo, vocês receberam a salvação. E através de vocês o mundo vai conhecer essa salvação. A salvação que também é alcançada aos gentios. Olha o presente que vocês receberam. Antigamente, só os judeus achavam que a salvação ia ser só deles, que ia ser para eles. Mas Deus quis dar esse presente para vocês e fazer com que todos soubessem que esse presente também é de vocês. Vocês, como o corpo de Cristo, manifestam a esperança da glória de Deus, a esperança futura. É a evidência de Deus na vida de vocês que mostra a certeza de que sim, essa obra se completará um dia e nós estaremos todos juntos novamente. Então, como é importante que a gente viva a vida como Deus nos propicia viver quando nos purifica, nos santifica, nos separa. O mundo pode enxergar que existe sim evidências da vida, evidências de como Deus é, de como Ele age. Paulo vai falar do Espírito Santo e pra mim é como se estivesse nessa parte falando do Espírito Santo também, daquela ideia do já e o ainda não. Ou seja, existe sim uma obra acontecendo, existe já alguma coisa, uma evidência, existe um antegosto daquilo que vai acontecer um dia. Vocês estão evidenciando isso para o mundo, vocês são o corpo de Cristo. Cristo, Deus, se revelou e revelou a sua obra por completo. Não há mais segredos. No versículo 28, o que ele diz assim, ó: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Para que, e gente, essa parte aqui o Hernandes ele cita que a advertência aqui trata-se mais daquela advertência como a gente faz com uma criança, quando a gente adverte ela que aquilo não deve ser feito e ensina como deve ser feito, por que aquilo não pode ser feito, como que a gente quer que seja feitas as coisas, né? Ele vai ser com toda a sabedoria, não é com o entendimento humano, mas com a sabedoria que vem de Deus. É Deus que nos dá e nós procuramos nos esmerar e fazer isso da melhor forma para que vocês possam entender o que estão fazendo de errado e mudar a vida de vocês. Porque vocês não têm uma licença para pecar quando vocês estão inculpáveis. Vocês têm agora a chance de viver uma vida diferente. Vocês não são mais escravos dessas atitudes, dessas ações, né? E aí ele segue no versículo 28 falando assim: para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E aí, gente, esse ponto aqui é muito importante, que fica, às vezes, não é muito bem explicado. O Hernandes fala ali no livro e eu achei bem interessante, que ele fala que perfeição ali não se trata de uma perfeição de estarmos completos, totalmente completos, já prontos. Então eu lembro que quando eu era criança, eu pensava, não, o que me ensinava é que assim, ó, não, quando eu tiver perfeito é porque quando eu vou ir pro céu, né? A pessoa atingir a perfeição, vai pro céu. Na verdade, eu entendi o que o Hernandes quis dizer ali,
que perfeição se trata, na verdade, de amadurecimento, ou seja, então é uma coisa para ser atingida aqui, agora, na Terra. Então assim, ó, vocês já foram advertidos, já sabem como mudar e como deve ser. E Deus, através de Cristo, o seu sacrifício, não só perdoou o que vocês fizeram e perdoa todos os dias que vocês fazem, mas dá a possibilidade, a chance, a certeza de que vocês podem viver uma vida diferente daquela. Então vocês vão ser o quê? Maduros. Vocês vão continuar lendo no capítulo 2, 3, 4, que ele vai apresentar como que é a vida de alguém maduro. Como que o marido maduro trata sua esposa, como um filho maduro trata os seus pais, se comporta com seus pais, como um funcionário, como um chefe, como um cristão em qualquer área da vida se comporta quando ele tem maturidade. Essa parte fica ainda mais interessante quando a gente lê ela na Bíblia, a mensagem, porque ele aplica isso às maiores esferas da vida da gente, tipo, como que você vai ser uma pessoa que se ira, que fica irritada, rabugenta, que faz só o que te pedem, que não pode fazer um pouquinho a mais, que não faz com esmero, ele aplica esse conceito de um cristão maduro para alguém que faz na vida coisas diferentes, melhores, né? Baseados no conceito e no padrão que Deus estipulou. Porque agora vocês podem viver assim, mesmo que vocês não que a carne queira viver de outra maneira, vocês agora orando e pedindo força, Deus pode promover vocês. No versículo 29. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ele diz assim, ó, para que eu possa chegar no final, no meu alvo, que é apresentar vocês de uma forma santa, perfeita, né, madura diante de Deus, eu me esforço, mas eu só consigo porque a força quem me dá é Deus, de maneira poderosa, porque senão eu não conseguiria, porque é difícil só com meu esforço eu não ia conseguir. Ele atua através de mim e aí sim eu consigo chegar no final e apresentar para ele aquilo que ele me incumbiu de fazer. Assim também é com vocês. Vocês têm que se esforçar, aprender, estudar e um dia praticar isso. Porque essa é a evidência da salvação de vocês. Vocês não têm mais que viver daquela forma. Vocês não estão mais presos a isso. Isso não tem mais poder sobre vocês. Cristo já libertou vocês. E eu sei, porque quando eu me esforço, eu sei que eu não consigo, mas Deus me capacita de forma sobrenatural. E eu consigo cumprir o ministério que ele me propôs. Por quê? Porque Ele me capacitou. E é assim que vocês têm que viver. E eu acho que a aplicação prática, assim, que trouxe pra minha vida é que existe sim uma maturidade, uma perfeição do cristão na Terra, que é constante, a gente vai amadurecendo. Quando tu é maduro, tu entende que às vezes tu vai errar, mas que tu vai persistir para que aquilo ali não continue. Tu vai continuar tentando melhorar cada dia. Então certas coisas tu já não faz mais. No começo é porque tu quer cumprir os desígnios de Deus, e depois fica automático e vai ficando cada vez mais evidente que tu não quer mais fazer aquilo. A vontade ainda vem, às vezes tu sente aquela vontade de fazer o que não presta, mas logo tu sente algo que diz, não, eu não quero fazer isso, por que eu tô pensando nisso? Isso é o Espírito Santo, isso é a maturidade, é o Espírito Santo alinhado ao conhecimento, ao entendimento que a gente já tem da palavra, faz com que a gente consiga viver essa vida. Então, se a gente não lê, se a gente não estuda, se a gente não ora, se a gente não busca conhecer e entender junto com o pastor, com os irmãos da igreja e na nossa casa, no nosso quarto, a palavra de Deus, a gente não tem como viver uma vida de maturidade. A gente não tem como saber como é que Deus gostaria que nós nos portássemos e como para nós podermos viver uma vida melhor. Porque não se trata só de regras e de conceitos de comportamento. Trata-se de uma maneira de vida que agrade a Deus e que vai fazer bem para nós. A gente quando vocês lerem os próximos versículos, vão ver como é que é a vida de quem realmente está em maturidade. A gente é menos rabugento, a gente consegue ser feliz, a gente não tem mais o peso do pecado, a gente sabe que vai ser perdoado, a gente está diante de alguém que conhece os nossos defeitos, as nossas falhas, e que não só nos perdoa e nos ama mesmo assim, como também é quem promove nessa força para que a gente mude, sabe? É espetacular quando a gente observa isso. A gente é livre para ser feliz. A gente não tem mais que pensar, mas eu tenho que forçar aquela situação. Não, aquilo que for para acontecer, eu me esforço e Deus é quem promove em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso ser livre, eu posso confiar, eu posso ser feliz, eu posso saber que o mundo tem vários padrões, mas que Deus já planejou e já orquestrou as coisas que iam acontecer. E eu só tenho que seguir a vida junto com Ele, buscando sempre entendimento, conhecimento dele e comunhão, principalmente com Ele, para que eu possa sempre ouvir a voz dele e entender qual que é a
vontade dele pra minha vida. Isso nas maiores esferas da vida. Uma vez, lendo um livro sobre família, ele falou assim, que quando nossa casa tem que ser uma parte do céu. Lewis fala que aqueles que vão pro céu já vivem uma parte do céu na terra. E aqueles que vão pro inferno, de certa forma, já se vivem assim. Porque na vida deles é sempre custoso. É um inferno tá na volta deles. São pessoas que não têm prazer nenhum em estar com elas. Elas estão sempre iradas ou sempre em agonia. E já aqueles que vão pro céu, por mais que tenham depressão, tristeza ou sofram, eles têm uma esperança, eles têm eles olham pra Deus, eles leem as promessas de Deus, eles confiam naquilo ali. A tristeza vem, mas ela vai. Eles são pessoas que não só são, mas eles querem ser melhores, eles querem ser amorosos, pessoas que colocam as outras pessoas à frente de si mesmo. Aí a gente pode dizer assim, mas hoje eu não sou essa pessoa. Hoje eu não tenho agido como o capítulo 2, por exemplo, vai dizer que eu tenho que agir. Mas você pode ser, né? Você pode agir diferente, você pode mudar. Aqui nós estamos vendo que Deus é quem nos capacita para isso. Se você já quer, você já percebeu que você precisa ser assim e que você precisa mudar, isso já é uma evidência de que o Espírito Santo já está atuando na tua vida. Que o Espírito Santo já está manifestando em ti o desejo de ser alguém melhor. Então é só você agora se render a esse desejo. E orar e pedir que Ele faça também. Você vai fazer a sua parte e Ele vai te auxiliar e você vai conseguir. Nós temos aqui o exemplo de Paulo. Ao mesmo tempo que ele diz que ele tem autoridade, a autoridade é otorgada por Deus, ele está dizendo, foi a força que Deus me deu que me fez fazer o que eu fiz. Então, sigam o exemplo de Paulo. Vivam nessa verdade. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que mais tarde a gente possa conversar mais sobre isso e que vocês possam me mostrar ali se eu errei em alguma coisa e também que se vocês aprenderam algo diferente e como isso pode ser aplicado na vida de vocês, como isso mudou alguma concepção na vida de vocês, ou se vocês também se perderam, não entenderam nada, me corrijam, completem. Eu conto com vocês, isso é um estudo coletivo, é para que a gente cresça juntas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tô aguardando vocês mais tarde.